Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nesta 23ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivos para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, fazer o bem às pessoas não tem dia, não tem hora. É de acordo com a necessidade da pessoa. A gente acostumou a fazer o bem às pessoas somente em determinados momentos. Por exemplo, todos nós nos sensibilizamos quando acontece uma tragédia e muitas pessoas morrem, e muitas pessoas ficam desabrigadas, outras perdem todos os seus pertences. Enfim, toda a sociedade se mobiliza para ajudar aquela pessoa, aquela família, aquela sociedade, aquele bairro, aquela cidade. Mas passados alguns dias, cai no esquecimento. Reparem vocês que nós estamos nos aproximando do tempo do Natal e daqui a pouco é hora de todo mundo querer distribuir cestas básicas, distribuir comida e presentes para as crianças. E aí a gente fica pensando, será que é só nesse tempo que pode fazer o bem? Jesus disse, o que é permitido fazer? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? É interessante que todos nós somos cientes de que o bem deve ser feito, mas repito, não tem dia, não tem hora, é de acordo com a necessidade das pessoas. E isso é sempre. É interessante a gente pensar que muitas pessoas gostam, vocês me perdoem, mas é com muita caridade, gostam de serem profetas de notícias ruins. São anunciadores de notícias ruins. Olha, fulana está precisando disso, Beltrana está precisando daquilo, fulana está doente, cicrana. Claro, isso aí acaba se tornando uma propaganda no qual mobiliza um grupo grande de pessoas para ajudar aquela pessoa. Mas reparem vocês que quando nós queremos ajudar uma pessoa, nós agimos. Nós não vamos ficar por aí falando da pessoa. Uma coisa é eu ir em busca de alguém que possa ajudar. Já que eu não tenho condições, então eu vou, eu mesmo, em busca de alguma coisa ou situação que facilite, que ajude, que contribua para o bem daquela pessoa. Mas é interessante a gente ainda pensar que as pessoas estão se acostumando a fazer o bem somente quando alguém está precisando e de forma bastante evidente, que todo mundo fica sabendo. Aí todo mundo quer doar roupas, todo mundo quer doar alimentos, todo mundo quer doar. Isso aconteceu em várias situações e eu já presenciei quando a mãe de uma criança morre. Então todo mundo vai lá e leva brinquedos para aquela criança, leva roupinhas, leva comida.
passados uns 15 dias, ninguém nem lembra mais que existe aquela criança. E isso a gente tem que acabar. Claro, nós não vamos virar assistencialistas de ninguém, mas é importante que a gente aprenda a saber, a descobrir, a entender a necessidade do outro. Jesus, ele percebeu a necessidade que uma mão faz em uma pessoa. Quão útil é uma mão para todos nós? Nós trabalhamos, nós fazemos tudo com a mão, e a mão, ela é também um sentido de autonomia, de independência. Quando a gente está com a mão, o braço quebrado, né, e a gente fica impossibilitado de fazer qualquer coisa, eu nunca tive essa experiência, mas acredito que deve ser muito desagradável. Ou então, quando a gente já está de idade avançada e as mãos não conseguem mais firmar ou segurar alguma coisa, ou então a pessoa passa por algum tipo de enfermidade e aí as mãos não conseguem mais manusear certas coisas. Ou você trabalhou muitas vezes de forma repetitiva e aí seus dedos estão atrofiados. Enfim, Jesus curou a mão daquela pessoa porque a mão é necessária. É necessária para fazer o bem ou também fazer o mal. Mas no nosso caso de discípulos de Jesus, é para fazer o bem. Então, está na hora da gente começar a ser mais sensível às pessoas que necessitam. Está na hora da gente começar a pensar que as pessoas, elas não passam necessidades só em determinadas épocas do ano ou em algumas situações de calamidade. Não, as pessoas estão sempre precisando. Mas só que as pessoas, elas também têm um pouquinho, eu não diria de timidez, mas no bom sentido, de vergonha para chegar, para pedir a alguém alguma coisa, um favor. Meu pai já falava, né? Ele podia fazer qualquer coisa, ele ia na rua pedir para quem quer que fosse, qualquer coisa. Mas para ele mesmo, mesmo precisando, ele não teria coragem. E minha mãe fala o mesmo, né? Então a gente fica pensando assim, será que a gente precisa esperar a pessoa se expor para poder ajudar aquela pessoa? As pessoas que estavam em volta de Jesus ficaram chateadas, ficaram com raiva inclusive dele. Mas Jesus não deixou de fazer o bem. Assim é cada um de nós. Se você tem na sua casa alguma coisa, algum objeto, e você sabe, você acredita, você entende que vai ser útil, que vai ser bom para aquela outra pessoa, por que não? Por que não fazer? Se você sabe que uma família tem muitos filhos, muitas crianças, e as crianças, como todos nós sabemos, comem muito, e às vezes não tem nem coisas, eu diria, diferentes para comer. Criança gosta de tanta coisa, né? E é possível você levar lá uns biscoitos, doces, balas para aquelas crianças. Por que não? Eu vou dizer para vocês ainda com muita caridade. Às vezes a gente se organiza até para ajudar entidades filantrópicas, né? Aquelas creches, aqueles lugares que acolhem as crianças. Então lá recebem várias toneladas de coisa e a gente ainda contribui lá. Mas talvez na sua rua, tem uma criança que nunca comeu um cachorro quente, nunca comeu um hambúrguer, nunca tomou um sorvete. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, a gente pensa muito em situações que estão longe de nós e as que estão perto de nós, nós não nos damos conta. E eu não falo somente de crianças, falo também de gente de idade, de gente idosa, que às vezes fica lá justamente porque ela não dá conta mais de fazer aqueles bolos, aquelas iguarias muito boas, né? E aí a pessoa fica lá, ninguém é capaz de fazer uma coisa diferente para levar para aquela pessoa. Claro, a gente fica com medo, com receio de eu levar alguma coisa e aquela pessoa passar mal e depois vai dizer que, menina, eu estava aqui, eu fui comer um bolo que não sei quem me trouxe, e isso me atacou uma carreirinha e agora eu estou aqui nessa situação, né? Então a gente fica com esse medo, a gente entende isso. Mas claro, isso não pode nos tirar também a alegria de fazer o bem às pessoas. Não precisa ser coisas de comida apenas. Se você pode levar um... Eu fico tão contente quando o pessoal vem da Lapa, do Bom Jesus,
quando o pessoal vem de Aparecida e traz, nem que for um chaveirinho para mim, nossa, eu fico contente, não por causa do presente como tal, mas porque a pessoa lembrou. E isso é fazer o bem às pessoas. Isso é fazer bem a si mesmo. É tão bom, né? Ontem mesmo eu levei uma pessoa, né? Dei carona com uma pessoa, porque a pessoa estava indo visitar um doente. Olha que beleza, né? E aí o doente morava um pouquinho mais distante e eu parei o carro e falei, vambora, entra aí, vambora junto. E aí eu levei a pessoa até metade do caminho, depois eu fui para a comunidade e ela seguiu lá para a visita da doente dela, né? E eu fiquei tão contente, isso é bonito, né? Às vezes a gente passa o dia inteirinho dentro de casa e deixa de fazer o bem às pessoas. Nós não falamos só de comida, não. Estou falando de visitar, de estar juntos, de conversar. Faz um bem tão grande às pessoas e a nós também. Meus irmãos, minhas irmãs, não deixem de fazer o bem. Façam o bem sempre, mas tem que ser um bem consciente. Tem que ser um bem que não vá prejudicar você. Tem que ser um bem que você também não possa, de certa forma, prever ou causar um mal. Há, há males que vêm para bem, mas há bens que vêm para males também. Por exemplo, se eu sei que eu não posso fazer certas coisas com certas pessoas, então eu não vou fazer. Por quê? Porque eu sei que isso vai causar um mal tão grande, tanto para ela quanto para mim. Então esse bem não é bem não. Então por isso que você tem que saber direitinho o que você vai fazer, como fazer, como ajudar as pessoas. Porque para você fazer o bem, você tem que ser inteligente. Você tem que saber fazer, porque senão o bem que você quer fazer, você acaba fazendo mal, né? Como eu não posso dizer que São Paulo teve esse mesmo intuito, mas ele dizia, né? Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, por isso que São Paulo fala aos Romanos, né? Por isso que a gente tem que saber fazer o bem. Por isso que a gente tem que saber ajudar as pessoas. Porque senão você está pensando que está fazendo bem, mas na verdade você está causando um mal muito grande à pessoa e até mesmo a si. E isso é perigoso. Então, tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora.